Boa noite, gente! Como é que vocês estão aí? Hoje a gente tem uma super convidada que nós vamos conversar sobre relatório escolar. Não percam, hein? Fiquem aqui com a gente. A minha convidada é a Guaciara. Ela aceitou, fez o convite, né? Eu fui procurar uma pessoa que tivesse bastante experiência, né? Especialista nessa área, que é o nosso tema de hoje, que é relatório escolar. E aí, fiz o convite à Guaciara. Não sei se vocês já conhecem, ela tem aqui o Instagram, que é o Doutora Escola. Eu já conhecia, já seguia há bastante tempo. Acho que desde que eu tenho Instagram eu sigo. E depois eu também conheci o canal dela. E ela tem um material, ela tem cursos, né? Formações sobre esse tema e outros também, sobre planejamento, BNCC. E é um trabalho excelente também que a Guaciara faz com o Doutora Escola, que é a empresa, né, dela. E aí eu fiz o convite para que ela participasse hoje da nossa live. E ela foi muito solícita e nos atendeu, nos disse sim que participaria. É um tema que eu mesma tenho muito, assim, eu assisti alguns vídeos da Guaciara sobre relatório. E a gente sempre tem que aprender, né? Sempre busca aprender mais, porque a gente é realmente um desafio para muitos professores, principalmente quem está começando, iniciando, né? Que não teve nenhuma formação, que não teve assim nenhuma orientação sobre como fazer um relatório da criança, né? Um relatório individual da criança. E também sobre esse tempo de aulas remotas e aulas online, né, que dificulta bastante essa questão mesmo de fazer o relatório, né, de como escrever sobre as nossas crianças no ensino remoto, no ensino online, né, que é muito difícil, realmente não é fácil, gente. Se já é um pouquinho complicado às vezes a gente escrever com as nossas crianças no sistema presencial e também no remoto, né? No remoto é que eu acho que fica mais difícil, porque a gente depende muito da participação das crianças, das devolutivas, do apoio da família. E aí isso se torna, né, um pouquinho mais trabalhoso, né? E a gente fica, às vezes, precisando de uma orientação, de uma ajuda. E aí eu fiz o convite à Guaciara para que ela participasse hoje com a gente. Tenho certeza que ela vai dar aqui ótimas dicas para vocês. Só que agora eu quero que vocês vão compartilhar essa live para mais professoras, para mais amigas aqui participar desse momento. Olha, nós estamos aqui com 50 pessoas aqui no Instagram. E também a gente vai transmitir pelo YouTube, tá? Já tá ao vivo aí, Guaciara? No teu canal? Boa noite para quem tá aqui no canal da Guaciara, do Doutora Escola. Eu vou falar Doutora Escola. Tá? Não vou falar pelo nome, né? Pra quem não conhece o trabalho, que é o trabalho da Doutora Escola. Então, boa noite para quem tá acompanhando aqui no canal da Doutora Escola. Eu fiz esse convite e ela atendeu. Aí eu fiquei, nossa, ela vai participar. Fiquei super feliz, tá? Pela participação. E quem tiver aqui no canal, quiser também fazer alguma pergunta, tá certo, Guaciara? Você pode até... olha, Alba, tem uma pergunta aqui interessante. Você pode até me interromper, tá bom? Show! Vamos lá, vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa live. Eu já fiz live aqui com muita gente. Tá pouco ainda, vamos compartilhar aqui, tá? Vamos colocando aí de onde vocês são, da cidade que vocês são, pra gente ver aqui quem tá por aqui, tá bom? E aí, pra começar, eu queria
Vou convidar aqui a Guaciara para participar aqui. Vou mandar aqui o convite, peraí. Pronto, já vou. Ela vai entrar agora, tá, gente? Para vocês conhecerem a Doutora Escola. Quem não conhece, já vai seguindo aí o Instagram dela. Tem um canal no YouTube. Nós estamos aqui ao vivo também. Pronto! Certo! Pronto, sensacional. Vou ajeitar aqui a câmera que ficou... Aqui. Boa noite. Eu vou ter Acho que... que vai dar um pouquinho de eco. Deixa eu ver qual que eu tenho que fechar o áudio aqui. Será que é o... Qual o áudio que eu tenho que fechar? O meu não faz. Traz o seu, por favor. Agora... Consegui... Eu parou aqui. Será que é o teu áudio? Pronto. Aqui vocês conseguem me ouvir? Tá ok, né? Vocês estão escutando aqui no Instagram? Fala aí, Guaciara. Tá mudo. Me fala aqui no Instagram, pessoal. Vocês me ouvem aqui no Instagram? E me fala se vocês conseguem me ouvir aqui no YouTube. Senão eu tenho que optar aqui ou o microfone ou ficar num canal só. Estão escutando. Tá, aqui no Insta todo mundo ouve. Aqui no YouTube vocês ouvem? Ouvem, né? Nós duas? Vocês precisam conseguir ouvir nós duas. Ouvindo no Insta. Legal. Estamos escutando aqui também no canal. Espera aí que... Você consegue trazer pelo seu? Não? Travou Pessoal, ó, a gente vai fazer só mais uma tentativa aqui que eu vou tentar fechar esse áudio. Senão a gente eu vou ter que sair do YouTube e ficar. Dando um eco. Então, gente, quanto a doutora Escola vai dar uma olhadinha. Eu quero que vocês vão colocando aí onde vocês estão. Tá? Vão colocando de onde vocês estão. A gente vai ter que fazer assim, ó. Vou ter que sair do... Deixa eu abrir meu áudio. Não é daqui. Não é daqui. Aí. Será que funcionou? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, um fone. Deu certo, gente? Estão escutando agora? Sem eco? Eco. Tá. E aqui no YouTube tá sem eco, gente? Jaqueline, muita microfonia. Agora deu certo? Agora o som? Pra mim deu certo. Preciso saber se pra vocês ficou bom. Falem aí se tá bom aqui no Instagram também. Aqui falaram que sim. Aqui no Insta também? Também. Pronto. É o fone, né? Vamos começar. Porque a gente tem muita coisa. Gente, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão participando. Olha, já temos 63 pessoas. Vamos compartilhar para a gente dar aqui uma chuva aqui de coraçãozinhos para a Doutora Escola, tá? E um beijo aqui também para todo mundo que está aqui. Boa noite, quem está aqui no canal do Doutora Escola, tá? Estou super feliz por esse momento. Gente, primeiro, né, para quem ainda não conhece o trabalho da Doutora Escola, eu já acompanhava há um tempo, já tinha assistido vários vídeos, acompanhava o Instagram dela, depois eu também cheguei no canal e ela tem um trabalho maravilhoso, né, de cursos, né, de nos ajudar tanto na questão do planejamento, né, de planejamento alinhado à BNCC, como também de relatório escolar. Quando eu falei relatório escolar, que me pediram, muitos professores pedindo, eu fiquei pensando, eu já sei quem é que eu vou convidar. Eu sei que ela tem um trabalho muito no relatório escolar, fiz o convite, né? E ela prontamente nos atendeu. E aí agora eu quero, para quem não conhece, né, para as minhas seguidoras, quem está aqui, que não conhece o trabalho da Doutora Escola, eu queria que você se apresentasse para quem está aqui nos assistindo, tá, Guaciara? Tá certo. Bom,
Eu sou a Guaciara, né? Mas conhecida ou como Tia Guá, professora, né? Ou Tia Guá, ou doutora escola, né? Bom, a minha jornada começou quando eu realmente sempre gostei de criança, quando eu fui para a sala de aula. Eu também sou fonoaudióloga, né? Uhum. E aí eu optei ir para a sala de aula para entender essa experiência, para estar lá dentro e realmente sentir que eu amo estar com a criança, eu amo o aprendizado, eu amo esse contexto, né? E aí dei aula, depois fui chamada para coordenar, depois abri uma escola, enfim. Tive uma jornada muito grande, tenho, né, dentro da escola, e eu sempre quis trazer a área da saúde para a área da educação e a área da educação para a área da saúde. Porque alguns desafios que nós temos nas nossas crianças, eles vêm por questões de saúde, né? E assim, quando o professor sabe o que está acontecendo, quando nós sabemos, né? Quando você sabe exatamente onde agir. Então, eu comecei a entender a sala de aula realmente como algo ali que precisava de potência, precisava de ajuda, precisa de olhar e precisa disso mais consistente, né? E aí eu comecei a trabalhar uma palestra, comecei a trabalhar uma formação aqui, uma lá, e de repente me dei conta que eu falei, gente, eu tô trabalhando só na minha cidade. Por que não ir pra internet? Uma vergonha, né? Quando a gente... E aí falei, não, eu vou. E aí eu vim para as redes sociais, e aí realmente comecei a alcançar, comecei a trabalhar com conteúdo. O meu propósito é facilitar. Eu acho que nós, professores, temos muita linguagem técnica, muito estudo, muitas coisas realmente em termos difíceis. A própria BNCC, né? Toda difícil, é uma bíblia difícil. Então, o meu propósito é facilitar essa comunicação, né? Facilitar esse entendimento, esse aprendizado. Às vezes, uma coisinha que você fala dá um estalo na cabeça de uma professora e muda totalmente a vida dela, né? Como mudou a minha. Então, o meu propósito é realmente esse, buscar ajudar o professor no dia a dia, trazendo aquilo que tem funcionado para mim, para mais pessoas, né? E aí ficou o doutora escola porque eu era uma fono na área da saúde, eu era doutora dentro da escola. Então, todo mundo fala, doutora ali da escola, doutora daquela escola. E começou a surgir assim, doutora, chama doutora. Ali naquela escola tem uma doutora dentro da escola. E aí eu falei, uau, é doutora escola. E ficou. Aí foi essa, o contexto doutora escola, né? Então tanto é doutora... Você tem bastante tempo também. Eu fiquei assim, eu tava vendo, né, a sua biografia. Então você tem bastante tempo de trabalho dentro de escola. Dentro da escola. Dentro da escola, porque eu realmente, nossa, eu dei aula, sentei o bumbum no chão, mexendo com sucata e reciclagem, alfabetizei muito. Meus alunos hoje, né, são homens formados, né, mulheres grandes, e alfabetizei, depois fui para coordenação, aí comecei a entrar nesse trabalho mais pedagógico, administrativo também, né, e depois todas regulamentações, né, de PPP, regimento interno para abrir escola. Eu amo, né? É uma jornada que quando eu... Trabalho de consultoria, de ajuda, né, aos profissionais e nessas áreas, né, de projeto, de PPP, de BNC, planejamento, de relatório. É uma ajuda bastante rica, né? Para quem acompanha, para quem não lhe conhece, olha, agora já vão seguir a doutora. Muita dica boa mesmo para quem está começando, para quem está na coordenação, principalmente para a gente poder ajudar os nossos professores. Eu acho que esse como você disse, é esse trabalho que vale a pena, né? A gente ajudar. Né? E assim, levar realmente o que funciona, o que dá certo, o que eu já sofri para aprender, ninguém mais precisa sofrer, né? É só a gente compartilhar e levar, né? Isso, é verdade. E ensina bastante. A gente sofre um pouquinho, mas a gente... Mas pelo menos você tem pessoas que te apoiam, né? Que falam a mesma língua, né? Eu acho que quando você tem ali, nossa, se eu ali tirar uma ideia, se eu falar com ela, talvez me clareie alguma ideia, já é um norte, né? Se eu tivesse tido norte,
fortes. Eu sinto isso, sabe, Guaciara? Eu sinto isso, que nós temos ainda uma deficiência grande na parte educacional, mesmo dessa questão de formação dos nossos professores. Não, infelizmente, a gente sabe que não são todos que conseguem ter essa formação continuada, né, de participar de cursos, né, de aperfeiçoamento, de atualização. Se eles próprios não forem buscar, né, às vezes, muitas vezes, pagar um curso, pagar uma formação, uma pós-graduação, um curso de extensão, às vezes eles têm que correr atrás, porque às vezes muito, por exemplo, questão de planejamento, né? Muitos professores disseram assim, eu não sei fazer planejamento, não sei planejar alinhada a BNCC, porque eu não tive ainda nenhuma formação, né? Aqui no Ceará, a gente, em relação à formação, a gente tem, graças a Deus, a gente tem muito apoio. Existe a formação do governo do estado do Ceará, que é o programa, né, o PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Então, são formações ao longo do ano que os professores recebem várias formações, vários módulos. Né? Então, mas tem canto do Brasil que a gente sabe que tem professor que realmente não tem, né? Não tem essa formação se ele não buscar. E quando eu sempre abria as caixinhas de perguntas e perguntava o que é que vocês querem para as lives, os temas. E aí sempre falavam relatório. Já fiz live de planejamento, já fiz live de BNCC, estava faltando relatório. Por isso que eu fiz o convite a você, né? Aí eu vou agora falar um pouquinho da minha experiência, né, da minha dificuldade, que ano passado eu estava em sala, né, na educação infantil, no sistema remoto, né, no ensino remoto. Esse ano eu não falo, né? Eu sou técnica da Secretaria de Educação. Mas ano passado eu estava em sala, e veio a pandemia, a gente entrou no ensino remoto e passamos o ano todo, né, ainda continua aqui na nossa cidade com o ensino remoto. Ainda não voltamos nem híbrido, nem presencial. Não. Ainda estamos no sistema remoto, com previsão para voltar híbrido, né, ainda esse ano. E uma das coisas que me deixa muito angustiada, assim, é essa questão mesmo do relatório da criança, né? Porque a gente sabe que já é algo que a gente constrói nas nossas aulas, no nosso dia a dia, que a gente vai fazendo anotações, que a gente vai percebendo, observando as nossas crianças, né, para construir um relatório sobre ele. E aí, o sistema remoto é totalmente diferente, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou escrever sobre essa criança aqui? Né? Se ela só envia foto, se eu não vejo um vídeo, se não tem uma aula síncrona, né? Então, uma coisa bastante difícil para o professor, né? Até naqueles professores que eles dizem, né? Tem aquelas situações que tem aquelas crianças que estão lá matriculadas, mas que elas não dão mesmo nenhuma devolutiva, né? A família não participa, infelizmente não participa, ou porque não tem acesso, né? Ou porque não tem conexão, ou porque o celular é para a família toda e às vezes não dá para a criança participar. E aí o professor fica, como é que eu vou, né, fazer um relatório dessa criança? E aí, ano passado, meio que a gente tinha uma planilha, existia uma ficha, né, de acompanhamento do aluno, mas essa ficha ela era totalmente voltada para o ensino presencial, com perguntas, né, que a gente ia ali colocando se estava consolidada ou não, mas era totalmente voltado para o presencial. Esse ano, quando eu fui para a secretaria, né, a nossa equipe de educação infantil, nós fizemos essa observação. Não, a gente tem que criar algum tipo de acompanhamento para o ensino remoto. Né, para o ensino remoto. Mas mesmo com essa ficha, que é uma ficha que a professora responde, então ela vai marcar se está consolidado. São algumas perguntas, né, que a professora vai responder, vai marcar se está consolidada, se está realizada com mediação, se ainda não foi consolidado ou se ainda não foi vivenciado pelaquela criança. E essas perguntas, elas estão alinhadas aos campos de experiências da BNCC. Atrás tem um espaço, até essa ficha aqui, não sei se dá para ver. Tá? Essa ficha aqui,
E aqui o professor vai... Tem um espaço onde o professor vai escrever sobre a criança, né? Então, mas assim, ainda com toda essa ajuda que a gente, né, tenta dar e tentou dar para que os nossos professores conseguissem avaliar, realmente, quando a gente já pede para que eles já entregue no começo do bimestre, né, para que eles já tenham, vá acompanhando e fazendo esse preenchimento ao longo do bimestre, mas mesmo assim a gente sabe que eles ainda têm muita dificuldade. Ainda tem muita dificuldade com relação a esse tipo de texto a se escrever da criança, né, no ensino remoto. E aí, uma das nossas primeiras perguntas, que foi a mais, né, a pergunta feita, né? Mas primeiro eu vou fazer a pergunta, que é uma pergunta minha, né? Que eu fale aqui para as nossas professoras e também para quem está acompanhando no seu canal, que é assim, muitas vezes esse relatório ele é visto apenas como burocrático. Ele, às vezes, o professor, né, ou então, às vezes, a escola, ele vê essa ficha, às vezes, só como um trabalho burocrático, que não tem uma intencionalidade pedagógica para que o professor veja tudo que está aqui, possa planejar suas ações futuras, suas próprias aulas, né? Suas futuras aulas. E às vezes ele fica muito mesmo alinhado a um trabalho burocrático do professor, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho e mostrar para os nossos professores para que serve o relatório, né? Qual é a importância do relatório né, do relatório individual da criança, principalmente na educação infantil, que as minhas seguidoras, elas, né, meu trabalho é da educação infantil, mas eu sei que essa importância também é para os outros níveis. Mas eu queria que você me respondesse qual a importância, né, do relatório na educação infantil, para que é que ele serve? Perfeita, eu amei essa pergunta. E eu realmente sinto todo esse desafio que nós temos, né, de termos já praticamente tudo elaborado na nossa cabeça sobre como avaliar, sobre como escrever. E assim, quando isso muda, né, de um ensino presencial para remoto, realmente tudo para e a gente leva aquele susto. De certa forma, né, a Alba e o pessoal que está aqui, o que eu sinto? Que foi importante, porque nós paramos para pensar a respeito disso. Porque a gente vai numa inércia, ano após ano, arruma ficha, põe ficha e fica burocrático. Em algum momento a gente parou e falou, poxa vida, o que tem que ser revisto? O que eu tenho que fazer agora? Meu Deus, como eu faço isso? E finalmente nós realmente paramos para analisar. A prova disso é que nós estamos aqui falando sobre isso, de como fazer, como eu faço, como eu escrevo, né? Então, essa ficha, ela é uma estratégia facilitadora. Para o professor olhar, ver as habilidades e falar, consolidou, aprofundou, ainda não entrou, né, na experiência, enfim, tudo isso. A importância de um relatório é praticamente a importância de você fazer um exame de sangue quando está com febre. Você tem febre, você pode tomar dipirona ou você pode tomar amoxicilina. Não é? Então, assim, para eu saber se eu vou tomar só um ibuprofeno ou uma amoxicilina, eu tenho que fazer o quê? Fazer um exame de sangue. Se der bactéria, entra na amoxicilina. Se não, só um antitérmico. Como eu posso planejar minha aula, entender a necessidade da minha criança, se eu não estou tendo ali uma avaliação e um registro disso, eu não tenho um relato disso? Quando eu relato, isso se consolida na minha mente. Aí tem, né, pode, de repente, você, professor, tá pensando, mas eu sei, eu não preciso escrever para saber onde meu aluno tá, né? Porém, quando você coloca no papel, você está validando isso, você está dando validade a esse desenvolvimento. E se você tem dor de barriga e não vai à aula que vem? E se você pega algum Covid e não consegue voltar para a aula? Outro professor vai ter que pegar. E é direito dessa criança ser vista em cada uma das suas etapas. Né? O que eu sempre digo é assim, se a gente não vê essa criança, se a gente não entende o direito dela de ser vista e avaliada para desenvolver no tempo certo,
Quem vai ver? Nós somos soberanas nisso, entendeu? O pediatra vai lá, avalia perímetro cefálico, peso, estatura. O pai e a mãe é pai e mãe, nem sempre é um educador, nem sempre é alguém que estudou a infância. Somos nós. Então, às vezes, tem criança que quando chega para mim aos 7 anos, eu falo, mas você tem o relatório lá dos 3 aninhos? Tenho. E lá já tem o motivo pelo qual ele tem tanta dificuldade. Aí eu vou e bato ali, entendeu? Eu já sei exatamente onde é. Se vem um relatório só burocrático, né, cumprir meu papel de ir lá fazer check, sim ou não, sim, não, sim, não, sim, não. Você olha aquilo, fica vago. E é direito da criança ser vista. Por quê? Mesmo que cada criança tenha o seu tempo, existem os marcos do desenvolvimento. Se uma criança tem 1 ano e meio e não tem nenhum dente, tá tudo bem? Né? Se a criança tem 2 aninhos e não anda, não sustenta o corpo, tá tudo bem? Por que aos 5 ela não reconhece nenhum código e não consegue pegar no lápis? Tem alguma coisa errada. Então, esse relatório, essa avaliação, essa é a forma que nós temos de realmente entender a criança e falar, poxa vida, ela tá tão ótima em tudo e eu posso ir além com ela. Nossa, ela tem um desafio bem aqui, ó. Aqui ela realmente não tá entrando nessa experiência, ela não se permite entrar nessa experiência com os colegas, enfim. Então, é aqui que eu tenho que olhar mais. Esse relatório é quem vai te dar todo o suporte para você realmente ter uma aula adequada, que funciona. Se você não tem uma aula, se você dá uma aula só por dar, a criança não presta atenção em você, ela não tá nem aí para você, você sai frustrada, você sai cansada, parece que um caminhão passou em você, porque você não está sendo assertiva. Então, se eu pegar o ponto certo, é aí que as coisas acontecem. E a gente, né, porque eu falo como professora, a gente entra na experiência, dá aquela sensação de, meu Deus, poxa vida, isso é fantástico, né? E planeja para o dia seguinte. A importância do relatório é documentar o desenvolvimento da criança de forma que a gente possa identificar possíveis dificuldades. Uau, a gente vai ficar, então, caçando dificuldade, procurando pelo em ovo? Não. Nós vamos só ter ideia se existe algum risco, se existe alguma dificuldade que precisa ser melhor vista. Né? Então, se a gente entende que esse relato, né, esse relatório, esse relato do desenvolvimento da criança é a única forma que nós temos para fazer um plano de aula legal, entende como que ele se torna completamente necessário e importante? Né? E a família tem o direito de saber, né? Isso. Com certeza. Eu digo que todo o registro da criança, né? Aqui nós temos também, além dessa ficha, que é o relatório, nós orientamos que os professores façam também o seu caderno de registro, né? Para que ao longo ali do dia ele vá escrevendo sobre aquela criança, sobre o que ele está observando, para que quando ele chegue nessa ficha, isso até facilite, né? Já facilite, porque ele já tem ali muita coisa escrita e muita coisa observada. E como você disse, né? É um direito da criança ser vista, ser observada, né? Ver se ela está realmente em desenvolvimento, se ela está realmente conseguindo aprender, né? Como a BNCC disse, são os direitos, né, de desenvolvimento, os direitos de aprendizagem que a criança tem, né? Então, tudo isso nos ajuda. Né? Eu vou fazer uma atividade aqui, vamos dizer, de coordenação, se a minha criança ela não tem ainda aquela habilidade, né? Eu tenho que ter certeza que os meus alunos, eles já conseguem, eles já têm aquela habilidade adquirida para que eu possa pensar numa proposta mais elaborada, né? Com mais dificuldade, com mais nível de dificuldade para eles. Então, isso ajuda muito. Uhum. Né? E aí, se você olha a uma criança que não consegue pular fazendo um polichinelo, ela não faz nem o global. Como ela pode fazer uma letra cursiva ou uma letra dentro do quadrado ali? É um treino motor, né? Então, quando você tem ali no relatório, a criança chegou, não conseguia fazer pega do lápis, e com a experiência que eu criei, agora ela consegue. Qual é o próximo passo? Né? Meu
o meu filho, ele tem autismo, né? E os relatórios dele, todos eu levei na época que ele foi para o neuro, todos os relatórios da professora eu levei. Ajudou demais, né? Porque foi um olhar, eu tinha o meu olhar, mas também tinha uma visão da educadora que estava com ele naquele período, que via as dificuldades, né, que ele tinha, e tudo isso ajudou bastante, né? Quando, por exemplo, o neuro dele fez para ajudar no diagnóstico. Então, a gente não pode pensar também, porque já que nós temos muitas crianças, né, com alguma deficiência, com alguma dificuldade de aprendizagem, isso até nisso a gente tem que ter esse olhar também, que ajuda muito, né, o relatório. Alba, acho que o ponto central é realmente nós nos unirmos, nós entendermos que nós, educadoras, somos o ponto principal de tudo. Nós somos a peça mais importante nesse quebra-cabeça. A criança vai no pediatra uma vez ao mês. A criança com uma deficiência, ela vai no neuro de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Vem na fono uma vez na semana. Ela está todo dia na escola. É ali que a criança demonstra se ela aprendeu a subir a escada, se ela conseguiu ser autônoma, se ela abre a lancheira, se ela leva a colher na boca. Desde as coisas mais simples que a criança faz, até as coisas mais complexas, que vão se tornando abstratas e simbólicas. Nós somos a chave, nós somos a peça principal. Então, quando eu vejo assim, né? Mas o professor não tem valor. Isso não tem valor. Não, é coisa da sua cabeça, porque nós somos a peça principal. Nós somos tudo. Porque quando a gente percebe e a gente encaminha, e aí o ponto do relatório é justamente esse, né? Com quem você se comunica no relatório? Você está se comunicando com você mesma ou com alguém que lê? Né? Então, é a peça-chave do relatório. Quando você leva esse relatório para o neuro do seu filho, ele vai ler lá. Está se comunicando com quem esse relatório? Está trazendo, está descrevendo a dificuldade dele no contexto escolar? Né? Então, eu recebo o relatório, às vezes que eu falo Ctrl-C, Ctrl-V, não diz nada sobre a minha criança. Né? E aí, depois que eu consigo trabalhar isso junto com a professora, vamos entender o que está difícil e tal. Esse relatório vem diferente, porque faz todo sentido para todo mundo, inclusive para a professora. Então, nós somos tudo, sabe? Nós somos o centro, somos. E eu falo batendo no peito, sem medo. Nós somos o centro. Observamos coisas que, às vezes, a própria família, né, não observa, só depois do nosso olhar, né? Justamente. Porque às vezes ter uma criança numa creche, um tempo integral, ela passa mais tempo na creche do que com a própria família, né, passeada? Isso é uma verdade. E quando a família chega, é claro que nós queremos, é claro que todo mundo pede que a família tenha um tempo de qualidade, né, com essa criança, 10 minutos à noite antes de dormir, que seja. Mas nós temos realidades muito distintas, né? Famílias com muitos filhos, famílias que o pai chega e ainda vai trabalhar, a mãe vai correr lavar louça, fazer comida. Então, esse desafio de olhar a criança é nosso, é da educação. Esse desafio de desenvolver uma habilidade, torná-lo competente, é nosso. Né? Não tem como nós deixarmos de pensar nisso, entendeu? É nosso também. Né? Não vou falar que é só nosso, né? Eu sou mãe também, e é nosso, né? A Joana, a Darquinha, que é daqui de Quixadá, ela colocou excelente no AE, o relatório é um instrumento que dá um norte para um melhor planejamento. Ajuda muito. Eu vou passar para a próxima pergunta, tá? Essa aqui é uma pergunta, foi de uma seguidora, da Fabiana Oliveira, e ela perguntou se tem diferença entre registro e relatório. Tá, legal. Olha, para mim é até assim, no curso de relatório eu falo um pouco sobre isso, né? Registro é você fazer uma anotação. Você registrou, você anotou, né? Então, hoje fulano faltou. Hoje eu estou com a Alba aqui, né? Você anotar, né? O aluno, por exemplo, o Rafael conseguiu pegar no lápis pela primeira vez. Hoje a Fernanda entendeu a diferença entre vermelho e verde. O relatório, isso é um registro. O relatório, ele relata, ele conta, ele valoriza, ele envolve. Então, a gente vai lá nas
primeiras linhas da BNCC, que ela traz a competência geral, ela traz valorizar a criança, valorizar o trabalho, o aprendizado, valorizar. O relatório é uma valorização. A minha criança desenvolveu porque eu promovi experiências. Ela desenvolveu porque é inato, a criança, né? O sapo sapeia, o passarinho pia, e é assim, nós temos inato, mas nós sabemos que Vygotsky é a coisa mais linda do mundo quando ele traz todo o ambiente e toda a nossa influência, né, com o outro, né? Então, assim, não tem como a gente fugir disso, a gente sabe desse ponto. Então, o relatório é você relatando. Você falou, a Fernanda aprendeu a diferença, entendeu a diferença, consolidou a habilidade de reconhecer cores, vermelho e verde. Ela agora conseguiu. Dá um lápis verde para tia, ela dá. Pinta de vermelho, ela pinta de vermelho. E aí você no relatório fala. Rafaela apresentou desafios no reconhecimento das cores. Nós fizemos atividades com tinta, misturando cores, pintando a parede, pintando a mãozinha, pintamos o corpo, fizemos bolinhas não sei aonde. Agora ela aprendeu, porque ela se envolveu emocionalmente com essa experiência. Então fez sentido, despertou nela. Então o registro, você registrou. No relatório você conta que você entendeu que a criança tinha essa dificuldade, você se importou e valorizou isso. Aí se você trabalhou, e você fala, olha, fulana não conseguiu entender, apesar de eu ter feito isso. Porque um relatório é assim, não aprendeu. Aí eu olho e falo, tá, e o que mais você fez? A gente quer entender, não aprendeu em que situação, em que contexto, em que circunstância, né? Eu trago muito isso dentro do curso. Sabe, a gente fala, né, esse objeto, as leis de Newton, né? Tá em movimento ou tá em repouso? A gente sempre tem que perguntar, em relação a quê? Né? É a mesma coisa, a criança não desenvolveu. Tá, em relação ao quê? Qual estratégia? Que forma? Ponto, né? Que ponto ela desenvolveu. E é justamente isso que quando a gente fala, tem que ter o caderno de registro, né? Que é uma... quando a gente fala, precisa ter esse caderno de registro, é um apoio para o professor, né? Registrar ali, você tem um caderninho do seu lado, né, em sala, e registrar essas observações, fazer essas anotações ali ao longo do dia de cada criança, para depois você produzir o seu relatório e ali aquele teu caderno, a gente vai estar tudo ali praticamente, né? Você vai só depois, como você disse, né? Construir, né? Embasar isso, né? A verdade é que mesmo com o registro e tal, muitas professoras têm dificuldade em colocar no papel, em fazer o relato. Né? Tem a Ju, uma aluna minha, que falou, depois que eu fiz, que eu entrei, aprendi o que é o relato, como isso se sustenta, qual é o começo, qual é o meio com o meu fim. Nossa, mudou minha vida, entendeu? Eu tenho muitas alunas que dizem que deixaram de ter que refazer, porque você faz um final de semana e apresenta. Aí a coordenadora riscava, né? Enfim, eu passei por isso, né? E aí você perde mais no final de semana e mais noite fazendo. Então esse é o ponto, a gente ter anotação e saber colocar em prática essas anotações, né? Quando você tem as anotações, você já tem 50% do caminho andado. Precisar estar procurando texto, Ctrl+C, Ctrl+V da internet para estar copiando, para estar criando um relatório. E fica mais difícil, porque você fica picando. Aí você tem que ficar se preocupando em dar... Não funciona, né, gente? Intimamente, né? A pergunta mais feita foi essa, porque não tem como. A maioria das perguntas foi essa, né? Como fazer, né? Como fazer? Porque essa é a dificuldade que a maioria dos nossos professores tem. E aí, vindo para o ensino remoto, né, como fazer? Eu mostrei aqui um modelo, né? Mas existem outros formatos, outras linhas de relatório, vai depender muito da instituição, de como a instituição quer esse relato. Do meu filho, eu me lembro que os relatórios dele da educação infantil eram digitados no Word, a professora
colocava fotos, né, ali das atividades, dos momentos dele. Tinha muita foto também, servia ali como um portfólio também. Mas não existe um modelo padrão, né? Não existe isso, vai depender da instituição. Mas, assim, a pergunta mais feita foi essa, né? Como fazer relatório individual, né, da criança no ensino remoto? Olha, eu tenho uma resposta que, para mim, é a única que faz sentido, tá? É a única que faz sentido, né? Então, quem ficar de mal de mim aí, releva essa pergunta, tá bom? A verdade é que, se a gente tem dificuldade com o remoto, é porque o presencial também não tá claro. Boa. Tá? Por quê? Relatório sempre foi algo mais difícil. E aí, de repente, o que você tem da sua criança? Guá, eu tenho que ela entra e faz atividade, mas perde atenção. É isso que você tem, você não tem mais nada, não tem como fugir daí disso. Tem como inventar, não é para inventar. Não pode! Você dá um tiro no pé, acabar com o direito da criança. Guá, mas ela não entra. Tá na sua mão, você acabou de falar. Pro, ouve o que você falou. Ela não entra na online, ouve o que você falou. Não consigo entender o desenvolvimento, os avanços dessa criança, porque a família apresenta dificuldades para entrar na online. Não tem a internet não pega, o Wi-Fi não serve, os pais não podem acompanhar, a família tem... Você não está mentindo, não está inventando, está documentando. Ah, mas a professora lá em 2020 não viu que ele tinha isso, isso, isso. Mãe, está documentado que por motivos pessoais da sua família a gente não conseguia entrar. Para você fazer isso, você tem que ter seguido passos anteriores. Você tentou se comunicar com essa família? Né? Tentou. Você se comunicou com essa família? Você falou para sua coordenadora, de repente, dá uma passadinha lá? Você tentou dar o WhatsApp para ela e falar, mãezinha, eu sei que tá difícil, fala comigo por aqui? O que você fez para essa criança continuar não entrando? Porque também não é assim, pegar o papel e falar, Alba, entre e abre a câmera, linda. Thaísa, abre de vez em quando a câmera, é mais ou menos linda. Arilda, a mãe dela faltou essa semana. Ai, que pais irresponsáveis, não entraram. A família é ausente, né? Então, assim, antes de você sair julgando a família, sair fazendo, então, busque as ferramentas que estão ao seu alcance. Comunicar com a família, perguntar se existe uma forma de facilitar. Uma criança do espectro autista precisa de suporte. Tem crianças que não conseguem ficar, a maioria não consegue ficar parado atrás de uma câmera. Aí você vai falar, não consegue fazer, né? Então, assim, isso coloca também no relatório, a professora Karen está perguntando, né? O que acontece? Você não vai colocar, a família está ausente, né? Mas você vai falar. No segundo bimestre, assim, daria uma live inteira, é assunto pro dia todo aqui, né? É um assunto pro dia todo. O que eu quero trazer para vocês, assim, não existe um modelo, um padrão de relatório, porque o ser humano não é padrão. Tá? O ser humano, mesmo que tenha 4 anos, uma sala inteira de 4 anos, não existe um ser humaninho igual ao outro. Não adianta. Então, não existe um padrão para relatar o desenvolvimento do ser humano. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Por isso que não existe um padrão, existem formas de organizar o texto. Se você seguir formas, eu falo muito disso. Se você seguir a ordem do texto, se você souber com quem você se comunica, né? Você tá feliz. Você vai colocar com empatia, com respeito a essa família. Essa criança não é sua, ela é de uma mãe e de um pai. Então, cuidado com o que você fala. Você está ali mediando, né? Facilitando. Então, cuidado com o que você fala. Você não sabe se a mãe está deprimida, você não sabe se o pai não tem um tostão, você não sabe nada, né? Se tem internet, porque não pode ter. Enfim. Então, assim, ter o cuidado, né? O equilíbrio de falar no relatório, olha,
Rafaela, nesse bimestre, não conseguiu acompanhar as aulas online por motivos familiares. Eu entrei em contato com a família, falei com a mãe, eu não consigo descrever o desenvolvimento da Rafaela nesse bimestre. Espero ansiosamente que no próximo bimestre isso seja possível, pois o desenvolvimento escolar é fundamental para o processo dela de crescimento, de amadurecimento emocional. Nós temos habilidades e competências para promover, e aí você vem, aí eu já me empolgo, enfim. Mas a verdade liberta. Então, quando a gente tem medo do relatório remoto, é porque o presencial não está claro. Porque se o presencial está claro e você está relatando verdade, é uma verdade. Então, é a gente assumir que, de novo, a gente é o centro do universo escolar, né, da infância. A escola é o centro ali, né? E aí, por meio disso, quando você entende, se empodera e toma o seu verdadeiro poder, você consegue ter saídas, né, para as dificuldades nossas de registro, relatório, enfim, tudo isso. Isso. Foi exatamente, assim, estamos caminhando, estamos no rumo certo. Porque realmente essa orientação que nós passamos para as nossas professoras, né, de que antes de eu escrever que aquela criança ela não participa, que aquela criança, né, não está fazendo devolutiva, não está realizando as atividades, que a família não participa, preciso, né, ter uma ação antes disso, né? Aqui no Ceará existe essa busca ativa, né, dessas crianças que estão distantes, né, que estão longe, que não estão participando. Então tem essa busca ativa, né, a coordenação. O professor passa essa dificuldade para a coordenação junto com a gestão faz essa busca ativa dessas crianças, né, conversa com a família, entende qual é a situação daquela família, né, para que possa ali adaptar. Pois vamos, por exemplo, se não tem conexão, então combina com aquela família um dia de ir à escola, pegar atividade, de devolver, para que realmente não perca esse vínculo. E quando a orientação que é passada para os nossos professores é justamente essa. Escreva o que realmente acontece, né? Relate, se não é possível registrar, avaliar aquela criança, escrever sobre aquela criança, é isso que vai ser colocado, né? E se aquela criança participa, se aquela criança está ali todos os dias, né, interagindo, mesmo no WhatsApp, com vídeo, com foto, são aqueles parâmetros que eu tenho. Eu não posso estar, né, inventando, pegando de onde não tem. Eu vou pegar daqueles parâmetros do que eu tenho, daquele material que eu tenho, e vou escrever o meu relatório. E é justamente também um ponto, como você disse, se no remoto eu tenho uma dificuldade no remoto, é porque essa dificuldade já vem ali também do presencial, né? Já vem já é uma dificuldade daquele educador também de escrever sobre aquela criança ali no presencial. E aí, por isso que existem os cursos da Doutora Escola para nos ajudar. Então, se você tem essa dificuldade, né, já vou falar aqui do curso da Guaciara, porque ela tem esse curso, né? Ela nos ajuda com esse acompanhamento, com esse auxílio. Então, se você tem essa dificuldade de fazer no remoto, é porque também no presencial também... Não, tá legal. E aí, faz o curso da Doutora Escola, para aprender, para só deslanchar, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, né, com as alunas exclusivo, então a gente vai seguindo. Aí, às vezes, alguma aluna, né, tem uma dificuldade. Nossa, como faço? Então, a gente tem ali um grupo de apoio, né? Dentro do curso tem um módulo só sobre relatório online, né? Então é justamente para entender os termos que se usa, como você faz, o que pode escrever, o que não pode escrever, né? Como você se comunica. Acho que o como você se comunica é o ponto fundamental. Porque até mesmo aquelas atividades que vem, né, Alba? Que vem na foto e tal, você olha e fala assim, será que minha criança fez sozinha? Então, até nisso, a gente vai relatar o que nós estamos vendo. Não dá para ter certeza. Se aquela mãe pôs do lado
no papel e a criança só copiou sem ter criado, sem ter sido protagonista mesmo daquele processo, né? Então, você entende que não é você escrever da criança que manda, não significa que você está sendo assertivo como você seria presencial. E as pessoas se perdem nisso. Só porque pode ir lá colocar entregou, não significa nada. Esse é um ponto de reflexão, entende? É um desafio, é uma nova modalidade, é um transtorno, sim. Mas estamos aprendendo com isso, né? Estamos entendendo o que é real daquela criança que entrega e, de repente, aquela criança que não está entregando volta e vai embora. E a que estava entregando não criou nada. Verdade. Entende? Esse olhar é muito importante, né? Por isso que é mais difícil, realmente. Então, assim, ter um passo a passo, ter uma forma, né, uma inspiração para escrever realmente faz toda a diferença. Porque é a prática, né? O meu curso, ele é prático. Ele é inspiração, não tem modelo pronto, mas ele tem inspiração. Quem escreve o mesmo relatório que você não escreve, mas se você tem anos de educação, você não escreve o mesmo relatório quando você começou. É a prática mesmo. Uhum. 100%. Tem um roteiro, existe, vamos dizer assim, um modelo que é só texto, né? Um relato ali, só texto. Existe um roteiro a seguir quando a gente está escrevendo? Essa pergunta é da Jucineide Pinto. E teve outra pessoa também que perguntou, mas eu coloquei o nome dela. Existe um roteiro? Eu acredito que sim. Porque todo texto que você escreve tem um começo, meio e fim. Tudo que você relata de forma escrita até oral, né, amiga? Toda comunicação, ela tem um propósito de informar. Seja ela oral ou escrito. No escrito, você tem que ter noção de com quem você fala, de quem você fala e valorizar o seu trabalho. O aluno aprendeu, o aluno fez, o aluno não fez. Tá, e você fez o quê? Cadê o espetáculo? Você foi o espetáculo, você é o centro, você promoveu. Ou você não precisou promover e ela foi vindo só de acompanhar e imitar. Né? Qual foi o seu espetáculo? O relatório é você trazer o quanto você se importa. Praticamente. Né? É assunto para 2 dias seguidos aqui, né? Eu não tenho tempo para... Não dá, né? Pra, assim, tem outras perguntas, não tá? Existe um roteiro, sim, existe um roteiro, uma sequência lógica, né? Uma forma de se comunicar, né? Tem, sim, um passo a passo para o relatório. Eu já fiz algumas lives no canal, falando sobre esse passo a passo e por onde você começa, o quanto é importante você ser assertiva na comunicação, né? Você não vai começar isso, você não vai para você assinar o seu documento. É um relatório, você falou, foi você que criou esse documento, você assina esse documento, é importante. Quem foi a professora? Foi a professora Alva, foi a professora Guaciara que fez e falou. A propriedade é dela em falar dessa criança, né? Então, existe sim um roteiro, né? Muito claro na minha cabeça, eu sempre trago isso para as alunas e tudo, mas tem que ter um roteiro. Show. Essa pergunta é até da Rochelle, da Educar, Criar e Aprender. Ela perguntou quais são aqueles pontos principais que não devem faltar. Uau! O ponto principal é realmente o desenvolvimento da criança. Uma criança se desenvolve em que áreas? Né? Cadê? Quem foi que perguntou? Você falou? Foi a Rochelle. Rochelle. Aprender. Quem tá online aí, né? A criança se desenvolve aonde? Em que aspecto? Em que questões a criança se desenvolve? Você tá dando aula para desenvolver ela onde? Né? Então, assim, coloca no papel.
Então, a minha criança desenvolve socialmente, na linguagem, onde mais essa criança se desenvolve, né? Então, parte motora, a linguagem, tudo isso, interação, isso, é tudo isso, né? Então, se você tem a BNCC como base, você tem tudo, né? Eu e o outro, o meu corpo, o meu gesto, os meus traços, o meu motor, as minhas experiências, o meu direito de conviver com a criança e com o outro, e com os diferentes, e com os iguais, né? Expressa se ela mostra opinião, ali, né? Todos aqueles pontos que a BNCC traz ali são pontos de desenvolvimento mesmo, também de aprendizagem da criança, que acho que não podem faltar. Para ajudar a Rochelle, é uma resposta, aliás, bem objetiva e facilitadora, 5 aspectos do desenvolvimento humano, né, na criança, tá? E aí a gente consegue ampliar cada um desses aspectos que eu trouxe, como 5, né? Você amplia cada um deles de forma a criar chaves, né? Você tem o cognitivo. O que entra no cognitivo? Desde a imitação, desde a compreensão, né? Exato. Né? O pareamento, a classificação, o repertório de vocabulário, enfim, aí vem vindo. Né? Raciocínio lógico, e aí vem tudo isso. Na comunicação, o que entra? A oral, não verbal, verbal, né? Escrito, linguagem, leitura, auditiva. A criança entende o que ouve? Ela fica boiando. Ela fala, né? Presta relata, tudo isso. Processamento. Mas esse processamento que você falou são 5 pontos realmente. Então, o ponto central quando você tem esses 5 pontos, né? As meninas minhas sabem bastante. Esses 5 pontos, você parte dali, não tem erro. Não tem erro. Tá? Então. Aí a outra pergunta até um pouco parecida com a da Jucineide, né? Quais tópicos não podem faltar no relatório da criança? Eu acredito que seja a mesma pergunta, né? Como um tópico, eu traria assim, a experiência. Né? Você fala, aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu ou não aprendeu? Tá. E cadê o seu brilho? Cadê você? A planejadora. Né? A gente fala muito da criança que desenvolveu. E aí, o quanto você está valorizando, o quanto você estudou para investir nessa criança, né? Se você consegue trazer o seu tempero, o seu brilho para esse relatório, a família te admira, faz sentido para a família se você encaminha essa criança. Porque é você que está fazendo a dança acontecer. Você está regendo, né? Então, você rege e aquilo acontece. Tira o maestro. Né? Então, eu acho que o tópico é a experiência que você está promovendo. E quem promove a experiência, você joga lá, né, o foguinho. Aquilo pega fogo e vai embora, e cria, a criança entende. Mas quem risca o fósforo? Então, é o tópico, é a experiência e o criador da experiência, né? A criadora da experiência. Eu vejo muito isso. Nos meus relatórios, eu valorizo o trabalho que eu faço, eu valorizo quem eu sou, eu levo a minha criança para um patamar de outro nível, ela desenvolveu, ela aprendeu. E aí, em algum momento, eu trago... O que acontece muitas vezes, do educador, ele visualiza só as dificuldades que a criança não conseguiu, né? E esquece do que ela é capaz de fazer, do que ela foi capaz de fazer, do que ela aprendeu, do que ela desenvolveu, das qualidades adquiridas, das habilidades adquiridas. E às vezes se centraliza só no que a criança não conseguiu, né? Então, os 2 pontos também eu acho super importante. Você não se centralizar só no que ela não conseguiu. Mas também... Até porque é um relatório de desenvolvimento individual. Não é um relatório de não desenvolvimento. Exato. Você está ali para falar o que você desenvolveu. Ainda não, ela não foi que ela não consegue, ela só ainda não conseguiu. Vai. E assim, aqui na verdade, a gente tem o hábito de aprender o que a gente não faz, o que a gente não sabe. A gente se cobra muito pelo que nós não fazemos. Mas pouco valorizamos o que nós fazemos.
né? Pouco comemoramos as conquistas que nós temos. Quando um aluno seu aprende a ler, prof, você sai tomar um sorvete ali na esquina para comemorar? Mas quando seu aluno não aprendeu a ler e a coordenadora te deu uma bronca, o que você está fazendo? Você chora horrores. Sim ou sim? Né? Então, nós somos seres de cobrança, nós fomos criados assim, né? E é uma eternidade para a gente trocar essa crença de não olhar para o que não, olhar para o que sim, porque é o sim que vai levar. Não, assim, não conseguiu. Foi uma coisa que nós da secretaria também, nós mudamos o nosso relatório, porque tinha um não lá. Positivar, né? E aí a gente tirou não, vamos tirar esse não, porque não é que ela não consiga, que ela não vai conseguir nunca, né? Peso esse não. E aí nós trocamos o termo, né? Não vivenciado, ainda não foi vivenciada, aquela criança ainda não teve aquela experiência, né? Ela não foi cuidada ainda, mas que ela vai conseguir. Na saúde, a gente usa muito assim, ó, filé mignon, tá? Só porque é live da Alba, tá? Anota aí, tá vendo? Ó, tem gente falando, ó, quer aprender a fazer o relatório? Faça o curso com a doutora Ciara. Doutora Escola é ótimo e aprende mesmo. Olha, Arilda. Gratidão, Arilda. Na saúde, nós usamos muito assim, está emergindo na habilidade de contação de histórias. Ela realiza com suporte. Ela faz com ajuda. Isso. Então, a gente fala assim, ela está emergindo, ela está em desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Então, aí são... Tudo isso é importante. Então, assim, tem um módulo lá dentro, inclusive, que a gente fala sobre isso, né, os termos, né? Então, está emergindo, está despertando está iniciando o processo de apropriação da leitura da escrita, está compreendendo, né? Então, é diferente de você falar, não faz ainda. Está emergindo. O não só, ele tem esse peso, ele está anulando ali a criança. E a gente sabe que não é assim. Ele rotula, né? E é difícil para um pai, né? Porque quantos aqui são mães e pais, né? Você vê lá, não faz, não fez, não entendeu, não reage, não isso, não isso. Você fala, meu Deus! Que é isso, né, Deus? Como que você quer o apoio da família se você só vê coisas negativas no filho dele? Verdade. Gente, ainda tem pergunta. Tem pontos, eu acho que os pontos que você falou da BNCC, quando a gente falou desses pontos de desenvolvimento da criança, que também estão lá na BNCC, são esses pontos realmente que não podem faltar, né? O que na BNCC não pode faltar no relatório, você diz? Ponto primeiro. A experiência. Você pode trazer na descrição ali, como se fosse a sua metodologia. Desenvolvi isso, fazendo aquilo também, apesar disso, está emergindo na habilidade. Entendeu? Essa aqueles direitos, se não for. O que é desafiador, Alba, depois a gente pode até, né, quem quiser me seguir lá no Insta, entrar e começar a acompanhar um pouquinho o conteúdo lá, para entrar nessa vibe, assim, do texto. Tem live no canal dela e aqui no próprio Instagram dela, só sobre com muita coisa de relato. Né? A live aqui não vai dar para vocês. Não dá, muita coisa. Mas assim, ela tem muito material e muita live onde ela fala bastante sobre esses pontos. Eu acho que você tem um vídeo que eu vi já no YouTube. Esses pontos que não podem faltar no relatório. Ela tem uma live. Então justamente, A escola vai lá, segue no YouTube e segue aqui no Instagram para você acompanhar. E lá a gente consegue conversar um pouco mais, a gente consegue, porque senão a gente realmente vai estender bastante, né? É muita coisa para trazer num dia. O ponto que não pode faltar na BNCC é o protagonismo da criança. É valorizar esse maestro do aprendizado.
é o protagonista e a intencionalidade pedagógica, não pode faltar, né? Então, assim, o protagonismo do aluno, ele vem com o protagonismo do professor. Não pode faltar. Tem que estar claro, entendeu? Qualquer ser que lê tem que entender isso. Nossa, que professora fantástica. É uma professora positivada, é uma professora protagonista que traz intencionalidade e brilha. Como eu disse, eu penso que os direitos de aprendizagem ali, que a criança participou, que a criança expressa, que ela se conhece, que ela participa, né, o protagonismo dela. Então, eu acho que esses pontos também ajudam muito. Né? Se a criança foi observada, se ela foi ouvida, se, né, até um ponto que eu sempre chamo muita atenção, né? Principalmente se for no presencial, isso ajuda bastante, que é o interesse, né, da criança. E como, nossa, você vai falando assim, eu vou vendo o curso inteirinho. Como você merece a atenção da criança? O que você faz para merecer a atenção de um aluno de segundo, terceiro ano? Você tem que merecer a atenção dele. Nós aqui temos que merecer a atenção de quem está nos ouvindo, não é, Alba? Você não liga a câmera se você não tiver claro que você quer ajudar e o que você quer transmitir. Né? Então, assim, a gente só entra quando a gente fala, poxa, posso? Por que essas pessoas têm que me ouvir? Porque eu vou trazer isso, vou trazer clareza, eu quero trazer isso para ela, vou responder perguntas. Você tem claro isso, né? Então, a todo momento tem que ser assim, sabe? O que você faz para merecer. Então, criar, engajar a criança é um ponto de aprendizagem, né? Se você não está interessado, você não fica aqui, você sai. A criança, por que a criança tem que continuar na sala de aula ou na câmera, né? Porque é importante para ela isso. Né? Mas se você não está chamando, se não está sendo legal, ela não tem que ficar. O adulto fica porque ele é obrigado, é a criança. Que a mãe obrigou, ela sai mesmo, ela dorme. É um desafio. Não estou falando que é fácil, mas é possível, né? Essa pergunta foi dos tópicos, foi da tia Lilian, underline do infantil, que fez a questão dos tópicos. Tem uma pergunta que é da Maria FC Dantas, que ela perguntou se nesse ensino, na questão do ensino remoto, né, que as aulas são gravadas e enviadas, e aí a professora só tem mesmo esse feedback de vídeos, de fotos enviados, né, pela família, ou então, às vezes, promove um encontro ali online, e às vezes, porque aqui no município a gente tem um dia. São 5 dias, né, as 5 aulas, 5 dias na semana, são vídeos que são enviados, mas um dia a gente tem o Conexão Kids, que aí as professoras, elas fazem ou uma ligação, uma videochamada, ou então elas fazem um encontro no Meet, né, com as crianças, para ter esse momento síncrono ali com elas, né? E aí, a pergunta da Maria é uma pergunta também que eu acredito que muita professora tem. Posso pedir à família para responder algum tipo de questionário sobre a criança para ajudar a fazer o meu relatório? Tá, foi quem? A Maria FC Dantas, né? Por que não poderia? Vai facilitar a sua compreensão da criança? Vai ter um canal de comunicação com a família? Vai estreitar o relacionamento? Vai estreitar o relacionamento seu com a família e com a criança? Por que não pode? Enquanto ele tá, só que você esteja preparado para ouvir a verdade. Ele se interessa pelas aulas online? Ou você tem que forçá-lo a ficar? Qual é o interesse dele para fazer as atividades que você recolhe na escola e manda? O quanto ele está fazendo sozinho? Esteja preparado, faça. Sara, por exemplo, eu posso perguntar mesmo, porque a gente sabe que a gente está ali, tá fazendo perguntas para a família, né? A família, elas não tem o nosso conhecimento pedagógico. E aí eu posso fazer perguntas relacionadas à aprendizagem à família? Mesmo sabendo que eles não são educadores, não pedagogos. Excelente pergunta. Imagina que, excelente pergunta, Alba. Imagina que você está falando com uma criança de 5 anos.
Ah, ele está desenvolvendo os aspectos cognitivos? A criança vai falar, que, tia? Você está conseguindo entender essa continha de matemática? Ai, tia, eu já sei, 2 mais 2. Que lindo! E 2 mais 3? Legal. Agora faz 4 mais 4 pra tia. Ah, agora conseguiu. Sensacional. Pronto, ele entendeu o cálculo mental. Na família, a mesma coisa. Ao invés de você falar assim, aprendizagem do seu filho, você considera consolidada? Aí você vai falar assim, nesse bimestre nós ensinamos as formas geométricas. Ele conseguiu diferenciar quadrado, triângulo e retângulo? Aí você põe quadrado, quadrado. Depende da cultura do seu local, não gosto da palavra nível, né? Mas o quanto de conhecimento tem essa região, né? Se você está no centro, você sabe que tem um tipo de conhecimento. Se você está em zona rural, você sabe que tem outro tipo de vivência, outras coisas são importantes, né? Você entender o ciclo do sol, o ciclo da terra, é mais importante do que você entender de um iPhone. Então, entender aquela região, como ela se apresenta, e você tornar a comunicação acessível. Eu fiz um curso, e essa frase foi a que mais, assim, me impactou. Ele diz assim, a responsabilidade da comunicação, anota aí, gente. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Porque é muito fácil você falar assim, mas não foi isso que eu falei, ela entendeu o que ela quis. Não. A responsabilidade é do comunicador. Você tem que facilitar. Então, você vai falar, família, nós ensinamos a diferença entre áspero, liso, grande e pequeno. Seu filho conseguiu entender? Tem que ter essa atenção. Foi fácil para ele ou foi difícil? Aí você tá com o planejamento, você fala, eu fiz isso na semana 1 e fiz isso na semana 2. Deixa eu perguntar como foi. Ele se interessou pela atividade? Ou ele nem ligou? Aí ele nem ligou. Pronto. O que eu vou fazer para mudar isso? A responsabilidade é sempre do comunicador. Ou seja, o professor é o comunicador. Agora você tá falando, parece simples. Não falei que é simples. Eu falei que é uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada de desenvolvimento pessoal nossa. Que quanto mais a gente cresce, mais a gente ajuda o outro a crescer. É isso. Verdade. Verdade. Né? E essa observação é essencial. Né? Você sabe que você está falando, que você vai perguntar a pessoas que não têm o mesmo conhecimento, não estudou sobre aquilo. Né? Então, você tem que ter essa clareza. Por isso que quando a gente escreve, seja qualquer texto, né? Você tem que escrever sabendo quem que vai ler aquilo. Né? Uma opção seria, você falou que tem um Conexão Kids, né? Se for aí para a sua região. Talvez pegar um Conexão Kids, ou, né, não sei, porque é tudo por horário das professoras, né? Ao invés delas falarem com as crianças, ela pegar o telefone e falar com a mãe ou com o pai. Faz a lista ali. Esse momento. E aí ela fala, com a criança. De Conexão Kids, mas a família é a parte do Kids, a família é o Kids. Então, você pega o telefone e fala, Alba, posso te perguntar algumas coisas? Eu preciso fazer um relatório e gostaria muito de saber como que o fulaninho tá. Você pode me ajudar? Olha o jeito de falar. Você tem que responder um questionário. Né? Olha, eu quero muito escrever de forma mais real sobre o Rafael. Você pode me ajudar? Posso te ligar um pouquinho? Rapidinho, eu prometo, rapidão, tá bom? Oi, tudo bem, Alba? Como que você tá? Olha, o que você acha? Sabe aquela atividade que eu mandei do triângulo? Ele fez legal? Ele conseguiu achar os rótulos em casa que tinha triângulo? Ah, legal. Ele conseguiu achar as letrinhas que eu pedi também ou foi difícil para ele? Ah, tá. E aí você conversa, relaciona, entende. Aí você manda o papel, metade vai responder, metade não. Você vai ficar brava. Metade vai ler, metade não vai entender. Vai responder para te sacanear. Essa professora tá querendo que saco, já não chega a atividade da escola. Olha o jeito como você fala. Daí, de repente, você liga, né? Tira aí, sei lá, um tempinho, liga. E fala, posso te ligar? Rapidinho. E aí, praticamente. Muitas vezes, isso é a família, assim, eu digo muito, principalmente
da escola pública, que eu sempre trabalhei em escola pública, eu nunca trabalhei em escola particular. Minha experiência na educação é escola pública. E eu vejo, né, que assim, não vou falar só que são os pais, são pais de alunos e crianças da escola pública, mas todo pai, né? Todo pai, quando a professora liga, né, para saber da criança, para conversar, né, tudo isso, a família gosta, né? Olha, tem que se preocupar, está se preocupando, né? Tem Criança, né? o pertencimento é uma das primeiras necessidades humanas, né? Então, pertencer àquela professora, o meu filho pertence àquela professora, àquela sala de aula, ela faz questão dele, você se importa, né? Isso. E aí você cria... Com aquela criança, né? É lindo, é potente. Verdade. Muito bom isso. Deixa eu ver se tem... Essa pergunta você já respondeu, né? Como fazer o registro, né? O relatório das crianças que não participam das aulas remotas. Você disse que realmente a gente tem que ser real, né? Relatar realmente o que está acontecendo. Falou dessa questão, dessa importância de fazer essa busca com a família, né? De ligar, de acompanhar, de fazer esse acompanhamento, que é essa busca ativa que é feita por muitas instituições, né? Antes de você dizer assim, é aquela coisa de não deixar nenhuma criança para trás, né? A gente não pode deixar nenhuma criança para trás. Tem que saber por que ela não está lá, não está participando. Né? Tem que fazer e não pode esquecer nenhum deles. Se importar, né? Isso. Né? E ser real. Não adianta você esse menino não participa. Vou lá e vou pegar um Ctrl+C da internet e colar no meu relatório. Colocar lá é a verdade. Eu sempre falo, né? Trazer a verdade com palavras brandas. Você é sincero, você coloca, só que valoriza aquele ser humano que vai ser o seu médico quando você for velhinha. Né? Valoriza o advogado que vai te ajudar em alguma outra coisa. Valoriza aquele bombeiro que vai salvar um acidente na rua. Olha para ele como gente grande. É de igual para igual. Não sei, não, cada um com a sua qualidade, né? É forte. Verdade. E aí tem essa pergunta que aí você já vai falar do seu curso. Né? Vai falar do seu curso, porque essa eu acredito que faz, né? Quem lhe acompanha, porque você tem todo esse... Quem está com você, né? Se matricula, faz o curso, você tem esse trabalho de acompanhamento, né? De ver ali quais são as dificuldades daquela professora para você ajudar, tudo isso é muito importante, né? Porque aí a gente faz um curso online, não tem esse vínculo, esse feedback, e fica ali naquela coisa da tela, né? E às vezes a dificuldade não é atendida. Então é muito importante você ter um grupo, né? Que você, com as suas alunas. As minhas aulas, Alba, eu sou uma professora de século XXI mesmo, né? Transformadora. Faço questão. São aulas curtas, rápidas e diretas ao ponto. Entendeu? Então, assim, você entrou, lá no curso mesmo. Tem a aula tem 5 módulos. O módulo de relatório geral, aquele que você fala da escola, da criança, da classe toda, né? O módulo de relatório para encaminhamento. Aí eu tenho uma criança que eu preciso encaminhar para o neuro. Tem uma criança que precisa de fono, psicopedagogo, o que for, assim, né? De encaminhamento. Como eu falo? Como que eu escrevo? Então, tem esse módulo. Tem o módulo dos relatórios que são para documentação na escola, como uma ata. Sabe, tem relatório que você tem que fazer que a criança não está desenvolvendo. Você sabe disso. A criança não participa. Você relata, escreve e coloca na ficha lá, no prontuário da criança, não é? Se a criança não está vindo. Eu não sei se ela está desenvolvendo. Já falei com a mãe, já falei com o pai, já fui na casa. Você documenta. Ao dia tal, do dia tal, a professora relatou novamente, já tentei falar, e você anota, porque você está fazendo a sua parte. Você está fazendo tudo que você... Então, dá também para as escolas aqui, quando vai fazer essa busca ativa, documentem tudo. Tudo. Dia, liguei tal dia, entrei em contato com a família fez, ficou de vir tal dia na escola. Se você ficar só nisso na fala, na conversa, não
registra, né? Registra tudo. Então tem esse modelo também. Tem o módulo de relatório individual, que é o mais lindo de todo, mais de 20 tipos lá para você tirar. Então tem relatório para bebê, né, aniversário, tem para crianças pequenas e bem pequenas. Tem relatório específico para a turma de alfabetização, que fala das fases, né, da alfabetização, citassilábico, alfabético, enfim. Os relatórios para criança que se comporta super bem. Toda professora raiz já teve um aluno que não para, mas não porque é TDAH, mas porque é mal comportado mesmo. Faz birra, faz gracinha, não obedece, teima. Não temos todas, não, a gente tivemos. E se você não teve, você vai ter, tá bom? Fala quem já teve um aluno arteiro, vamos chamar de arteiro. Pode colocar aí, tá bom? Se você não teve, você vai ter. É um segredinho, né? Então, como você escreve dessa criança arteira? Essa criança não me obedece. Essa criança só teima. Ela briga com tudo que eu faço. Puxa o cabelo das crianças. O que você tem que escrever, né? Então, você tem que ter uma forma de escrever. Uma fórmula quase mágica para escrever sobre ela, né? Então, tem particularidades, como você disse. Quem é dos anos iniciais, professor de alfabetização, professor de bebês. Então, todas as particularidades são importantes também. Vai escrever com um bebê para que você escreve de uma criança da alfabetização. Jamais. Então, é por isso que tem um modelo de dislexia, tem um modelo para o relatório do autismo, da criança com laudo, sem laudo, aquela criança que você sabe que tem uma dificuldade, mas você não tem laudo, você até sabe que ela está dentro do espectro, que ela tem uma síndrome, mas não tem laudo. Então, você não pode falar, mas você já está incluindo como você escreve, né? Então, tem o relatório do ensino fundamental inicial, final, tem o módulo do ensino remoto, entendeu? Então, assim, ele tem tudo ali. Tem uma aula que é só sobre termos que podemos usar ou não. Você não vai falar para a criança. Agora, ela desenvolveu mais na parte da matemática. O que é mais para você? Ela teve um bom desenvolvimento. O que é bom para você não é bom para mim. Né? Então, o que é bom? Então, assim, existem lacunas aí nesse relatório que precisam ser vistas, sabe? Então, tem todo esse... Além de todas as aulas, tem bônus da semana da BNCC, tem o bônus da semana, realmente, dos seminários de relatórios. Então, assim, ele é um curso recheado. Tem material? Sara, tem material? Esses modelos, você pode, quando você é aluna, você entra, você baixa ele em PDF, em Word também. Para você alterar, editar, colocar sua logo, escrever em cima, mudar, tirar. Então, tem um texto bem grande sobre BNCC para infantil, para o bebê e tal. Eu já fiz o primeiro trimestre. Você não precisa ficar falando a vida toda da BNCC. Você falou, estou em acordo, e aí depois você não precisa mais de adaptação do início do ano, você não vai estar falando no decorrer do ano, né? Isso. Então, você tira, você muda, mas você tem ali a inspiração da introdução do texto. Em que lugar você vai fazer os elogios do desenvolvimento desse seu aluno? Em que lugar você vai se apresentar como a maestra do... E aí vem construindo aquele relatório de forma que você fala, pronto, aqui cabe isso. Pronto, aqui eu vou falar disso. Nossa, isso aqui serve super pro fulano. Aí você vai tirando, colocando. Então, ele é em Word, realmente para facilitar todo o processo do professor, entendeu? Para dar voz ao professor. Eu amei essa aqui. Então, coloca. Eu quero falar do meu jeito. Aí você põe o seu tempero, né? E acho que o ponto principal do curso, né, doutor Escola, do que eu trago, é realmente estar disposta a acompanhar e seguir, entendeu? Estar ali. A gente tem esse grupo. Então, quando entram alunas, a gente movimenta, enche de dúvida e tal, e depois vai acalmando. Aí chega o período de relatório. Eu preciso de uma ideia para escrever sobre o fulano, assim, assim, assim. Aí a gente volta, né? Então, é um grupo silenciado, é um grupo tranquilo, mas quando a gente precisa, cada uma de nós, né, vai lá, escreve e se apoiam. Então, assim, eu tenho alunas lá que começaram desde o começo comigo, né? Então, elas já estão mais craque. Aí a gente brinca, vai, time, responde. Aí o time responde. E já tá tão... Outra, né? Né? Era justamente essa, né?
como se tornar independente, autora do seu relatório e se livrar porque a gente tem muita cópia, né? Muitos modelos na internet, até de frases completas do que se colocar no relatório, e acaba acontecendo que você tem 20 alunos, fica o mesmo relatório ali para todos, né? E você ter essa autonomia, se tornar independente, né? Protagonista do seu relatório, que é um processo. Para mim, é muito claro. Quando você, às vezes, já teve, talvez, né, alguém aqui até pense, nossa, mas o curso, tal, é caro, o investimento do meu próprio bolso e tudo. Mas, assim, a Ju, quando fez o curso, ela começou a escrever de uma forma tão assertiva, e o relatório começou a ficar tão bom, ela foi chamada para coordenar em 8 meses. Falou, olha, você passou a ficar mais segura, você está conseguindo entender, vem fazer agora, vem ser coordenadora. Aí foi para coordenação. Ela me liga, às vezes, me manda um áudio, alguma coisa, ela fala, eu tô muito feliz, ela é carioca, aquele sotaque lindo, assim. Eu tô muito feliz porque minha vida mudou, eu sei escrever, eu não fico perdendo mais tempo. Final de semana eu tô com a minha filhinha, entendeu? Final de semana eu tô com ela, eu saio. Então, assim, não existe gratidão maior no mundo do que você criar um conteúdo, criar um curso, e a pessoa faz, e ela ganha tempo, ela foi promovida, ganha mais, foi promovida, e aí ela tá mais feliz. Exato. Uma vez que você aprende. Você investe uma vez e você, entendeu? Você não precisa mais desse sofrimento. Você só sofre se você quiser. O curso mesmo. Você divide em 12 vezes. Você vai lá pagando um postinho por mês. É uma pizza. Mas eu não tenho uma pizza por mês. Mas você investindo em você, você vai aprender e esse conhecimento é seu. Para sempre. Ninguém vai tirar isso. E principalmente aqui, que eu ensino você a fazer. Eu te dou condições de você aprender. Não estou conseguindo entender essa aula. Olha, amiga, eu já liguei Zoom com a aluna, porque ela não estava conseguindo entender. Vem cá, Maria Fernanda, vamos entrar no Zoom, entra, vamos lá. Foi bem isso. Eu falo, né, porque ninguém conhece a Maria Fernanda, ela não está aqui hoje. Então, Maria Fernanda, vamos lá, entra aqui no Zoom comigo. Qual é a sua dúvida? E se a gente fizer assim? Entendeu, sabe? Faz assim, pronto, acabou. Uma vez que você aprende, você é livre. É sobre a liberdade do professor. É a liberdade. A gente não estuda tanto tempo para ser professora, para ficar sendo escrava, mas para ter liberdade, para ter alegria, para ter tempo, para ter prazer. Isso. E investir na gente não adianta, é o único caminho, sabe, Alma? Não adianta, né? Então, assim, são escolhas, né? Então, você escolhe investir em você, acaba sendo do seu bolso, mas a sua vida aqui melhora super, né? A nossa vida, né? A sua vida que melhora super, né? Quem quiser saber do curso de relatório, vou deixar o link aqui para vocês vão clicar doutorescola.com.br/relatório, tá bom? Então, coloca lá, vai colocar aqui o teu IG aqui, tá? Para vocês entrarem. Vou colocar aqui, tá, gente? Pronto, tá bom. Doutora Escola, @doutora Escola. Vocês vão entrar aqui no Instagram. Tem um link da bio, não tem? Tem. Eu coloco. Sim. Tem sim. Ok. Ela tá colocando no YouTube o link, né? Vou colocar no YouTube aqui. Instagram, olha. Coloquei aqui nos comentários, ó, o Instagram da Guaciara, Doutora Escola. Você vai, segue aí, Doutora Escola. E lá no link no perfil dela tem já o site dela, tá? Para você entrar no site, se inscrever no curso e ficar, autônoma, independente. Tem liberdade, gente. Liberdade. Não vai se livrar de cópia, de estar perdendo mesmo tempo. Não, e a coordenadora tendo que ficar, tá bom. Ai, não. Eu preciso do meu carregador. Alguém pode pegar meu carregador? Eu não vou conseguir despedir das pessoas. Deixa eu ver se me ouvem lá. O
carregador, ela já falou do curso, né? Então eu vou novamente falar por isso que eu fui atrás dela, porque eu sei que ela tem esse curso, tem esse material. Não é só um curso que você faz por fazer, mas agora a senhora dá todo esse suporte, né? Nos dá essa... Deixa eu ver aqui. Nos dá essa segurança, né? De que a gente vai aprender, né? De que esse apoio, esse suporte. E que o mais importante é isso, né? Que depois que você aprende, pronto. Não tem mais por onde correr, pra onde correr, né? E assim, muito, né? No relatório, todo texto, toda a questão de produção de texto mesmo, é algo que a gente vai aprendendo na prática e vai melhorando, né? E tendo acompanhamento, tendo todo esse olhar através do curso, né? Realizando o curso e praticando, e teu relatório não vai ser o mesmo no final do ano, com certeza não vai ser o mesmo do... E do ano que vem, que daí você vai ficar tranquila, vai se sentir bem, e aí vai se arriscar nas palavras, vai se arriscar na sua introdução, né? É lindo quando alguém me manda uma mensagem, pelo amor de Deus, sabe? Consegui escrever. Tem gente que sempre fala, olha, teve gente de mandar um recadinho da coordenadora, fazer a foto. A ver a vida, né? Mas é isso, né, que a gente quer. Todas nós queremos reconhecimento do nosso trabalho, que não é pouco, né? A alegria de conseguir promover uma criança, ajudar uma família, fazer parte dessa história, né? E, ao mesmo tempo que você desenvolve o outro, você estar bem. E não é só sobre o outro, é sobre si próprio, né? Então, eu sempre trago muito sobre desenvolvimento pessoal também, né? Eu sou especialista em programação neurolinguística, né? Então, eu trago muita PNL para o curso. No tom de voz que você usa, em como você pode ser assertiva na comunicação, abrir, fechar, falar, né? Trazer a criança para isso. Então, é um curso, na verdade, que não é um curso pedagógico, é um curso que traz o professor para o centro do processo. Abrir. A gente é muito mais que professora, né? Vamos lá. Nós somos muito mais também, né? Somos professoras, mulheres, mães, enfim, empreendedoras e serviços gerais. E tudo. E o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Aí é sobre a gente fazer a escolha. É isso, né? É isso aí. É bola pra frente, porque, assim, realmente, na nossa área, que é educação, a gente sabe que, olha, gente, não é só na faculdade, né? A gente não aprende tudo na faculdade, né? Nunca. É ali tantos por cento do que a gente aprende, do que é ensinado, do que a gente consegue sair com bagagem, né? Realmente é quando a gente sai, vai para campo, entra em sala, é o que a gente ali, a gente vai vendo as nossas dificuldades, né? Nenhuma faculdade vai te ensinar a escrever um relatório do aluno, você mesmo vai ter que correr atrás, né? E aprender, e é nessa prática, né? Com esse suporte, através dos cursos, das suas especializações, do que você busca de conhecimento para você, é que você vai realmente... hoje eu sei fazer, hoje eu consigo trabalhar com a criança, tipo, né? Muitos professores dizem, eu tenho criança autista, eu não sei. Mas aí o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que correr atrás de conhecimento para atender aquele teu aluno, né? Porque muitas vezes esse nosso trabalho de educador, né? Ninguém vai chegar para te ensinar isso, não. Muitas vezes a gente tem que correr atrás mesmo. Todas as vezes, né? Não é muitas vezes. Todas. E esse conhecimento, eu digo muito, todo conhecimento, tudo que a gente ganha, ninguém tira. Ninguém tira, né? Ninguém tira. Pode tirar tudo, mas nosso conhecimento ninguém tira. Então, quando toda vida que eu realizo um curso, eu sinto muito grata. Porque eu estou investindo em mim, no meu conhecimento, na minha busca profissional. E é isso que a gente tem que fazer, né? Enquanto profissional. Se eu não sei, então vou aprender. Tem que ter humildade, né? De ir atrás.
E mesmo sabendo, né? Quando você vai... Se você lê um livro, aí passa um tempo, você lê o mesmo livro, outras coisas fazem sentido, né? Porque você está em outro momento, a sua experiência já avançou, você já tem um olhar diferente. É como assistir a um filme e depois passa um tempo você assiste novamente. Aí você vai olhar e vai falar, meu Deus, não lembrava dessa parte. Porque o seu cérebro não se abriu para aquilo naquele momento. Né? Então, ler um livro, estudar alguma coisa, mas eu já sei tanto sobre alfabetização, por que eu vou de novo? Né? Vai! Outro autor, outra pessoa, outra forma, outra perspectiva, exato, né? Então, assim, é o mesmo sobre relatório. Nossa, eu já sei, mas e se você mudar um parágrafo? E se você mudar? Você se desafia, você automaticamente trabalha a sua memória, né? Você traz novas sinapses cerebrais, né? Vamos falar de cérebro. Isso, novas conexões neurológicas. E você disse, toda criança é um diferente do outro, é um ser individual, você não vai escrever a mesma coisa de todos. Né? Você vai escrever de cada um com as suas particularidades, cada um é um ser individual com a sua vida, né? Então, cada relatório vai ser um desafio e um aprendizado. Né? Então, Guaciara, olha, nossa live passou de 1h. 1h36. Isso, a gente já não entender, mas tinha muita coisa pra gente conversar aqui, mas todas as perguntas, né, tinham muitas perguntas, mas aí eu tentei selecionar as que a gente, para dar andamento à nossa live. E eu quero agradecer muito você ter aceitado, tá? Muito obrigada. Foi, assim, um momento muito bom. Eu acredito que as minhas seguidoras adoraram. Né? E aí, quem quer conhecer, quem quer acompanhar o trabalho da Guaciara, segue aí, @doutorescola, aqui no Instagram, lá no YouTube também. Ela tem muito vídeo, gente, muitos vídeos lá no canal, falando sobre relatório, sobre planejamento, BNCC, né, Guaciara? Então, eu quero agradecer, muito obrigado. Foi ótimo, nota 10, assim, tudo perfeito, melhor do que eu pensei. Bom, eu, na verdade, sou muito grata, assim, eu ia, na verdade, já de início, né, te agradecer e acabei me empolgando aqui, mas realmente agradecer pela oportunidade de estar aqui. A gente tem vontade de facilitar mais professores, mais pessoas, então, quem puder compartilhar, mostrar para as amigas, levar esse conteúdo, é um conteúdo gratuito, nem sempre a gente precisa investir com dinheiro, mas o que tem de mais valioso na nossa vida é o tempo, né? Então, você investe o seu tempo, você tem conhecimento. Então, tem material gratuito, tem conteúdo gratuito. A Alba tem um montão de gente que acompanha o trabalho dela, excelente. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de trazer minhas seguidoras para o seu canal, né? De você trazer as suas para o meu, da gente fazer essa troca realmente de conteúdo, de perfil de conteúdo de qualidade, perfil de conteúdo transformador. Né? Quem tá aqui já foi se seguir, eu falei, vai lá e segue ela antes da live, vem pra cá e segue. Então, assim, você o tempo todo, vai lá, segue a Guá. Então, assim, é sobre isso, sobre nós fazermos uma rede de apoio. Né? Nós não estamos aqui focadas em mim e nela, não, é uma rede de apoio para facilitar o processo. A educação, né? É algo que a gente luta todo dia e nós estamos juntas nisso. Vocês estão juntas, nós todos, né? Então, assim, é sobre estar juntas, sobre realmente se doar, entendendo o propósito dessa doação, desse conteúdo, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de trazer sobre relatório, pelo seu carinho, a Alba, no convite desde o início, né? Foi muito querida, muito carinhosa. Aceitar mudar um pouquinho o horário aí para conseguir estar aqui com você. Então, assim... tempo que você acha que passou de 1h, você vai começar a tentar fazer em 1h, mas olha aí, ó, já passou. E você... Mas foi gostoso. Foi gostoso. Então, assim, eu agradeço. Um beijo para vocês que estão aqui, que foram comentando. Ó, foi maravilhoso. Boa noite, muito aprendizado. Bom descanso, parabéns pelo trabalho. Então, tem um monte de gente aqui também te agradecendo por esse momento, tá bom? Então, minha gratidão pelo tempo de vocês, pelo seu convite, pela oportunidade de trazer um pouquinho de mim aqui, tá bom?
Isso, tá? Muito, muito, muito obrigada. E pode ter certeza que depois eu vou aperrear, como diz aqui, nós vamos aperrear aqui no Ceará. Eu vou aperrear um pouquinho depois você novamente, viu? Não, pode vir. Pode me aperrear. E quem participou aqui da live, ó, muito, muito obrigada, tá? Faz um print aí, marca Isso. Marília, @doutora Escola, que a gente vai compartilhar nos stories. Sigam Doutora Escola para vocês, ó, ficarem craques e se inscrevam no curso. Pronto, quero aprender relatório? Pronto, tem aí a Doutora Escola para isso, tá? Manda um direct lá para mim, né? Arrasta, ou manda um direct lá. Vem lá, segue o canal e aí se tiver muita gente pedindo curso, viu, Alba? Dependendo da quantidade de gente que tem lá, eu faço até um sorteio. Mas tem que ter lá, pelo menos umas 100 pessoas falando, quero saber do curso, quero saber do curso. Vamos combinar? Alba, fala aí pro pessoal. Aperrei o povo. Fala aí depois pro seu pessoal, que se tiver lá 100 comentários de eu quero curso, a gente faz um sorteio. Vou falar com a minha equipe, eu louca, nem falei pra equipe. Vou fazer, mas tem que ter pelo menos 100. Quero saber do curso, quero curso. Combinado? Show! Pronto. Então é isso. Tá dado. Um sorteio de um curso. Comentários da Doutora Escola e peçam o curso para ganhar aí, ó. Pode ganhar um sorteio gratuito. Tá? Eu poder. Um beijo, obrigada, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tá? Tchau. Tchau. Beijo, YouTube. Tchau, tchau. Tchau pro pessoal do YouTube. Beijo, muito obrigada.